Opinião Livre está no ar. Eu falo com vocês direto de Orlando, na Flórida, costa leste dos Estados Unidos. E tenho a satisfação de conversar agora com o Rodrigo Nunes, que está em Houston, no Texas. É um gaúcho expatriado, trabalhando numa petrolífera aqui nos Estados Unidos. E ele mora aqui na América com a família já há mais de 4 anos. Rodrigo, boa noite. Boa noite a todos os ouvintes, telespectadores. Um abraço especial à minha família e aos meus amigos também. É um prazer estar falando contigo, Diego. Legal. A tua família tá em Novo Hamburgo, tu és do Vale dos Sinos, né? Sim, eu sou de Novo Hamburgo, mais especificamente o bairro Canudos. É um bairro, o maior bairro de Novo Hamburgo, é um bairro bastante humilde. Eu tenho certo orgulho, né, de ser desse bairro. Minha esposa é de lá também, tem todos os meus amigos, a grande parte dos meus amigos e da minha família são de lá, então um abraço especial para eles. E sim, saí de lá e hoje moro aqui em Houston, Texas, né? É bom morar no Texas. Pessoal que vai pro Texas se apaixona. Não conheço ninguém que já tenha ido pro Texas, que é um dos 3 estados mais ricos dos Estados Unidos, o Texas, né? E também é um estado enorme e tem características muito similares, assim, de tradição com o Rio Grande do Sul, né? Sim, eu, assim, faria uma analogia. Eu sei que talvez algumas pessoas poderiam ter alguma objeção, mas eu diria que o Texas, em alguns aspectos, ele é o Rio Grande do Sul dos Estados Unidos, ou vamos lá, o Rio Grande do Sul é o Texas do Brasil, aí como eu deixo ao critério de cada um, mas porque existe essa cultura bastante específica do Estado, essa noção de que o Estado, de certa forma, é diferente do resto do país, porque quis se separar por algum tempo, e chegou até a haver alguns conflitos nesse sentido. Então, se for estabelecer um paralelo, eu diria que o Texas e o Rio Grande do Sul estariam bastante alinhados, essa vocação agrária que o Estado tem também, no cowboy, o gaúcho, no caso, né? E respondendo a tua pergunta, sim, é muito bom morar aqui. Obviamente existem problemas, obviamente que não é uma vida em que basta ficar sentado e não precisa trabalhar, alguma coisa assim, não, ela é bastante dura, mas tu vê o resultado acontecer, né, daquilo que tu trabalha, tu obtém o retorno. E eu diria também que se fosse elencar a principal diferença, que é uma pergunta que me fazem muitas vezes, né, a diferença de morar no Brasil, nos Estados Unidos, eu diria que a segurança, né, a segurança é a principal diferença. Aqui nós conseguimos ter, assim, digamos, um mais próximo de uma vida normal, né? Obviamente que temos que ter cuidado, temos que trancar portas, não é assim também, né? Mas quando a minha esposa diz que está no mercado, eu fico tranquilo, né? Ainda que ela esteja com meu filho, que é pequeno, eu fico tranquilo. Já no Brasil, existe aquela tensão, que é uma coisa que ela não chega a impactar a tua vida, mas quando tu vê, tá impactando, né? Porque tu fica naquela tensão, ela saiu, não me ligou, daqui a pouco esqueceu o celular, daqui a pouco faltou bateria, o que tá acontecendo? Isso daí com o tempo, isso acaba, de certa forma, impactando negativamente, né? Então, eu diria que essa é a principal diferença. É que o crime aqui nos Estados Unidos, esse crime violento, ele é muito restrito em determinadas regiões. Toda grande cidade, né, Rodrigo, ela tem os seus bolsões e bolsões e cidades violentas. Violento pro padrão americano, né, mas pro padrão brasileiro. Eu conheço um sujeito que foi policial em São Paulo e tem o bairro mais perigoso aqui de Orlando, que é Pine Hills. Ele disse, cara, Pine Hills é jardim de infância, pô, fui policial em São Paulo. Não, é bem exatamente assim, exatamente assim. Mas esse crime de arma, de botar arma no peito, arma na cabeça, fazer a família refém, isso é uma coisa rara aqui nos Estados Unidos. E no Brasil isso virou a regra, né? Não, eu diria que
essa questão de alguém colocar tu em perigo, de colocar uma arma, como tu comentou, de chegar na tua casa, obviamente existe, se estamos falando de um país, né, de 300 milhões de habitantes, obviamente que em algum momento, em algum lugar vai existir, mas é uma margem muito pequena, né? É a exceção. Eu tenho como... exato, a proporção, né? Mas eu tenho também como exemplo os bancos, né? Os bancos aqui, pelo menos onde eu moro, tu chega a confundir com uma loja, com uma, né? Porque tu entra assim, é tudo aberto, não tem porta automática, não tem porta giratória, não tem guardas. Claro. Então, aquela intimidação que, digamos assim, tu sente, ela não tá tão presente, né, em alguns momentos, né? Quando tu vai num restaurante, tu anda, esse fator, digamos, do medo, ele fica muito ausente e tu começa a desestressar, de certa forma, né? Então esse eu diria que é a grande diferença, né? Ô Rodrigo, tu trabalhas hoje, tu és administrador em negócios internacionais, trabalhas numa petrolífera, tá? E tu estás realizando já há mais de 4 anos, e eu sei um pouco da tua história, então eu sei que não foi fácil chegar aí, mas tu estás realizando o sonho de muitos brasileiros. Tem muito brasileiro que sonha em alçar voo, né? Em ir para os Estados Unidos, ou ir para a Europa, ou ir para a Austrália, mas o lugar mais escolhido continua sendo os Estados Unidos, ou o Canadá mesmo. Como é que foi esse teu processo para tu chegar até aqui e hoje tá morando no Texas, já tens um filhinho americano, né? Sim. Bom, Diego, foi, resumidamente falando, como eu disse, lá eu comecei trabalhando, no caso, numa empresa lá do Vale dos Sinos, que foi adquirida por esse grupo internacional, que é a empresa na qual eu trabalho hoje. Eu comecei como estagiário de manufatura, tinha 18 anos, né? Ainda não estava nem kit com o serviço militar quando eu comecei lá. Então, bem novo, né? E fui galgando meus passos profissionais até chegar num estágio que eu entrei num grupo de gerenciamento internacional da empresa, em que daí eu tinha que viajar constantemente do Brasil para os Estados Unidos e para o Canadá também. Uhum. Passei muito tempo viajando e tudo mais, até que chegou o convite para vir para os Estados Unidos. Então, eu fui transferido, né, na verdade, para vir para Houston, né? E daí trouxe a minha esposa, a primeira vez que ela chegou aqui, ela já era para morar, né? Não teve nenhum período de teste nem nada, foi algo foi para valer, né? E então foi, digamos assim, esse é o resumo da história profissional, né? Houve, de certa forma, não foi algo rápido. Hoje eu já estou com 31 anos, então eu comecei com 18 na minha empresa, aí já se vão 12, 13 anos, né? Então, foi esse, digamos, o período, né? Que passou desde que eu comecei nessa empresa até o período que eu estou aqui, já faz 4 anos. E desde então, desde esses 4 anos, nós vivemos aqui. Então, tu consegue ter uma dinâmica da sociedade americana muito melhor do que apenas viajando, né? Claro. A gente vê como as coisas funcionam, não apenas na segurança, como eu já mencionei, mas em todos os outros aspectos. Claro. Tu notas que o dinheiro vale mais aqui nos Estados Unidos quando se ganha em dólar? Tem uma métrica na economia que se chama paridade do poder de compra, né? Então, eu acho que essa é a palavra-chave. Não necessariamente as pessoas que vivem aqui são todas ricas. Não? Isso é uma lenda, né? De que aqui todo mundo é rico, todo mundo tem um carro na garagem e viaja 2 vezes por ano. Não é assim, né? Mas o fato é que o dinheiro aqui, quando tu ganha, o que tu consegue comprar é numa quantidade ou numa qualidade melhor do que no Brasil. Então, um cara que ganha um salário mínimo nos Estados Unidos, ele vai conseguir comprar, eventualmente, um carro, um Corolla usado. Estou citando a marca aqui para poder dar uma melhor dimensão para quem tá vendo e está escutando, tá? Então, mas o fato é que no Brasil um carro desses usado
apenas alguém que já tem um grande tempo de empresa, em algum, né, um salário bastante razoável para poder ter. Então, são essas diferenças, né? Mas isso não é de graça. Existe toda uma dinâmica social de pensamento que converge para esse tipo de coisa. O que eu quero dizer com isso é que as pessoas tendem aqui a não querer que o governo esteja tão presente na vida delas. Isso é importante. As pessoas tendem aqui a ser simpática a qualquer plano de governo que veja uma desoneração fiscal, privatizações. Então, não é que é tudo assim, o governo que controla tudo e dá tudo de graça. Não é assim, né? Então, essa é digamos, a diferença na dinâmica. Né? Claro. Ou seja, esse é o país mais capitalista do mundo ocidental. Eu digo do mundo ocidental porque lá na Ásia você já tem algumas experiências muito fortes, né? Mas no mundo ocidental é isso, os Estados Unidos ainda são o local onde o sujeito, se tiver uma boa ideia e suar bastante, for trabalhador, ele pode enriquecer assim, ó. É assim. Exato, as pessoas, hoje em dia existe uma discussão, porque a China vem cada vez enriquecendo, por assim mais, e se transformando no que seria um dragão capitalista, né? Então, mas o fato é que a gente tem que se perguntar onde o dinheiro está, onde os cérebros estão. Então, ainda que a China, e eu acho que eu diria até que o iPhone é um belo exemplo disso, ainda que a China produza todos os iPhones que nós conheçamos, o iPhone ele foi concebido e ele é projetado nos Estados Unidos. A mesma coisa com o Facebook, a mesma coisa com o WhatsApp, que foi um imigrante, eu acho que, se eu não estou enganado, ucraniano, que concebeu a ideia aqui nos Estados Unidos. Então, existe uma certa... e daí também é outra discussão se isso é uma coisa planejada ou não, mas o fato é que existe uma convergência aqui para a pessoa que quer... Para a pessoa que quer viver a sua vida, ter uma ideia, empreender, existe uma certa facilidade para esse tipo de mentalidade. Né? O ambiente favorece isso, né? O ambiente. Não, sim, exatamente. Me diz uma coisa, o que tu estás achando do Trump? Tu falasse em desoneração, em diminuição de impostos. O Trump fez o maior plano de redução de tributos em 3 décadas. Foi muito criticado pelos democratas aqui nos Estados Unidos, porque eles dizem que o governo não vai conseguir fechar suas contas. E o Trump, numa entrevista, eu me lembro, ele disse o seguinte, olha, o governo vai ter que diminuir suas contas. Eu achei sensacional. Eu acompanhei muito, de forma bastante intensa, o processo eleitoral aqui desde o início, né? Desde as primárias, desde quando o Trump anunciou que ia se candidatar, todo mundo começou primeiro a debochar, né? Depois começaram a ver que aquilo começou a ganhar corpo. E o fato é que, assim, quando me perguntam do Trump, eu digo que eu sou bastante cético com relação a qualquer político, não é com relação ao Trump ou com relação ao Obama. Existem pontos positivos e negativos em cada um, obviamente, mas o Trump, eu diria que ele superou as expectativas, porque se nós notarmos a economia dos Estados Unidos nos últimos 2 anos, que está próximo dele completar 2 anos no poder, vem apenas crescendo, né? Ele prometeu algo e cumpriu isso. Para políticos, geralmente é uma dificuldade, que foi a desoneração fiscal das empresas, sob a condição de que essa desoneração fosse impactar os trabalhadores. Então, tu teve gente que trabalha no Walmart, gente que trabalha nessas grandes multinacionais, ganhando bônus por causa dessa desoneração. Não foi algo que apenas aumentou o lucro da empresa, né? Então, isso daí, no final das contas, eu sei que tem uma conversa sobre dívida pública, eu sei que tem questões no que diz respeito a longo prazo do país, mas o fato é que menos impostos, governo gastando menos, as pessoas aqui acabam vendo que, opa, isso aí quer dizer o quê? Mais dinheiro no meu bolso, claro. mais poder para eu decidir o que eu faço. Claro. Né? E o Trump, ele está possibilitando isso. A questão é que ele não é um cara muito... Ele é um pouco heterodoxo na maneira dele de ser, ele tem algumas
algumas falas que muitas vezes não condizem com o papel de um presidente, talvez, assim, com a figura de um presidente, mas as pessoas, eu acho que estão cada vez mais estão ligando menos para isso e ligando mais para resultado. Qual que é o resultado que ele gerou? É isso que eu me importo. Agora, se ele é casado, se ele não é casado, se ele gosta da mulher dele, não gosta da mulher dele, daí é outra seara, eu não me importo com isso. É como o americano, em geral, está pensando. O Obama era um queridão. Queridão. E ver os resultados, queridão, né? A gente que gosta de política, a gente sabe que tinha muitas políticas do Obama que a gente não gostava. Mas do ponto de vista pessoal, assim, era um cara com trânsito em qualquer roda, sempre sorridente, gravando vídeos aqui e ali. Mas o resultado para o país foi bom, este é o ponto. O Obama sempre foi muito elegante na maneira de falar, ele sempre teve ótimos recursos retóricos, né? E ele faz parte de uma mentalidade que é muito bem-vinda pelos artistas, então ele sempre teve um ótimo trânsito com o pessoal da mídia, né? E o fato é que, sim, eu diria que o problema do Obama, talvez, é que ele vendeu uma ideia de que a tensão racial, a tensão social nos Estados Unidos, após o governo dele, diminuiria. E ele, infelizmente, aumentou, né? Durante o governo dele, eu acho que o legado que ele deixou nesse aspecto não foi muito bom, porque ele acabava, muitas vezes, se utilizando da divisão da sociedade, que a gente bem conhece como ocorre no Brasil, para fins eleitoreiros, né? E eu não estou fazendo juízo de valor, porque é política, e política muitas vezes tu tem que se utilizar de alguma ferramenta que te possibilite ganhar votos em algum nicho da sociedade, mas o fato é que a tensão social nos Estados Unidos após o governo dele não melhorou em nada. E, de forma bastante irônica, eu vejo isso melhorando agora com o Trump, que todo mundo tem essa coisa de ser um capitalista, muita gente chega até o cúmulo de dizer que ele é racista ou coisa parecida, né? Homofóbico, aquela coisa toda. Eu vejo isso cada vez... Esse filme aí a gente já viu no Brasil também, né? Exato, né? Tem certas similaridades, mas o ponto que eu quero chegar, finalizando aqui, é que eu noto uma certa... eu noto que existe uma divisão entre o que é propagado dos Estados Unidos mundo afora e o que acontece aqui. E o que é propagado mundo afora é muitas vezes questões bastante pequenas que se transformam em grandes porque tem uma antipatia com o governo Trump, e quando moramos aqui a gente percebe que existe uma certa normalidade, a sociedade não está conflagrada, como dizem, né? Claro, sem dúvida. Agora, a mídia americana, assim como a mídia brasileira, boa parte dela carrega no Trump, né? Como também, assim, traçando um paralelo, carrega no Bolsonaro. Enfim, nós estamos falando de personagens do mundo político que são diferentes, mas que têm semelhanças. Mas existe, eu diria, Diego, que existe uma grande diferença aí entre o Brasil e os Estados Unidos, embora a semelhança entre os presidenciáveis ocorra naquela questão das críticas que eles acabam recebendo, mas existe uma grande diferença no aspecto da mídia. Nos Estados Unidos é muito claro o lado que a mídia tem. Nós temos a CNN, que é esquerdista, por assim dizer, vamos deixar nesse cerco, e temos a Fox, que é a direitista, conservadora. Então, é como funciona num júri, né? Não que elas estejam mentindo, mas elas têm uma perspectiva de defesa ou de acusação com relação ao governo. E o telespectador, na figura do juiz, que vai decidir quem é melhor ou não. No Brasil, existe um fetiche pela isenção. Então, absolutamente todas as redes de TV, todos os jornais, não estou falando aqui de um ou de outro, todos, se colocam como, não, nós somos os imparciais, nós somos os isentos, quando a gente sabe que não é assim. Então, sobre a máscara da isenção, fazem críticas a um candidato, ou a uma candidata, ou a alguém,
E tu vê que aquelas críticas são sempre as mesmas e são sempre... mas não, nós somos isentos. Então, isso eu acho que é uma certa... vamos lá, é um problema, assim, que deveria ser tratado, porque a mídia não precisa necessariamente ser isenta, ela precisa ser clara nos seus objetivos. E tu vê que no mundo todo é assim, tu tem o Le Figaro da França, e tu tem o Le Monde na França também, que é essa mesma dualidade, o Daily Mirror na Inglaterra, e o The Sun. Então, tu vê que todos têm essa dualidade. No Brasil não existe isso, né? Então, eu diria que essa é a grande diferença aqui. Uhum. Agora, o Brasil está amadurecendo. Tu não notas que o Brasil vem amadurecendo, vendo de fora, assim? Os últimos anos têm sido anos muito difíceis, muito duros para o brasileiro, mas me parece que o amadurecimento está vindo. Não sei se no nível que nós gostaríamos, mas o brasileiro está ficando melhor enquanto cidadão, né? Que consegue ver a floresta e não apenas determinadas árvores. Não, com certeza, esse amadurecimento, eu até estava falando ontem no nosso Hangout, até o YouTube cair, né, mas eu estava falando que ele se deu em momentos-chave, né, começou em 2013, talvez com aqueles protestos que não tinham muita pauta, não tinham liderança, mas a sociedade ali viu que ela, organizada, ela podia mudar algo, ou fazer algo, né, e isso então aconteceu diversas fatores, né, no decorrer desse tempo de 2013 a 2018, que ajudaram a amadurecer, mas eu diria que o principal, Diego, eu tenho uma pequena teoria sobre isso, que é bastante pessoal, uma teoria da projeção. Uhum. O que é a teoria da projeção? Eu acho que o brasileiro no passado, quando perguntado algo sobre política, sobre economia, sobre políticos, sobre sociedade, ele pensava assim: o que a versão mais limpinha e mais bonita minha diria nesse caso? Ela diria isso. Então, eu vou dizer isso. Mas eu não acho isso exatamente, porque mas eu vou dizer essa porque cola bem, né? Fica melhor. E então o brasileiro ele projetava uma versão bonitinha dele para dar uma opinião, para falar algo, para agir até, né? Isso como sociedade. Eu acho que isso veio se perdendo, eu acho que o brasileiro começou a notar, não, peraí, eu sou a melhor versão de mim mesmo, eu tenho meus erros, tenho meus problemas, tenho minha... mas vem cá, eu pago minhas contas, eu trabalho, eu me sustento, eu vou dar minha opinião conforme eu acho, não conforme essa versão bonitinha acha. E essa versão bonitinha projetada, geralmente ela é controlada pelas celebridades, pela mídia, né? Então... isso acabou acontecendo um divórcio desse segmento midiático e do brasileiro real. O brasileiro real começou a dar a sua opinião. Eu acho isso e é isso que eu acho. Perfeito, mas graças em grande parte às redes sociais. Não, aí é que houve a chave, porque essa projeção ela acabou quando muita gente começou a ir no Facebook, no WhatsApp. Não, peraí, o fulano pensa igual a mim, quer dizer, eu não estou tão errado, e o Beltrano também, e começou a haver, de certa forma, também algumas vozes na mídia, não vou falar em nomes, mas pessoas assim que começaram a mostrar que não existe fundamento teórico para o que tu acha, tu tem essa opinião sobre segurança pública, isso já foi tentado e deu certo. E tu tem essa opinião sobre economia, isso dá certo. E as pessoas começaram, opa, peraí, então, chega dessa versão limpinha, dessa versão politicamente correta minha, né? Uhum. E eu acho que aí é que houve essa diferença, né? Esse amadurecimento eu explicaria ele com base nessa minha pequena teoria. Sem dúvida, não, acho que faz todo sentido. Rodrigo Nunes, administrador em negócios internacionais, um brasileiro, um gaúcho morando em Houston, no Texas. Obrigado por conversar comigo. Canudense, não esqueça disso. É verdade, canudense. Bairro Canudos, Novo Hamburgo. Um abraço pro pessoal lá. Valeu, viu? Um grande abraço, Rodrigo. Obrigado. De nada, obrigado. Valeu. O programa Opinião Livre, transmitido com coragem minha, aqui direto de Orlando, na Flórida, costa leste dos Estados Unidos.
Sistema Fê-Comércio RS apresenta a energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca, a gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema Fê-Comércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar. Olá, senhoras e senhores, o meu convidado a partir de agora, aqui no programa Opinião Livre, eu falando de Orlando, na Flórida, costa leste dos Estados Unidos, ele está em Porto Alegre, é o Dr. Vinícius Boeira, advogado, especialista em direito tributário e presidente do Movimento Parlamentarista Brasileiro. Dr. Vinícius, prazer lhe receber aqui no programa, boa noite. Boa noite, Diego, tudo bem? Como é que está a vida aí nos Estados Unidos? Nós aqui em Porto Alegre estamos iniciando o verão, já na primavera, com calorão durante a tarde e esfriando um pouco durante a noite. Doutor Vinícius Boeira, aqui a vida está, enfim, tranquila, porque os Estados Unidos são um país bem tranquilo em comparação com o Brasil, vamos dizer assim, né? Mas eu como jornalista e, enfim, focado em política, economia, não tem como desligar do Brasil, né? Então eu estou vivendo o mesmo estresse que vocês aí, pode ter certeza, viu? É verdade, Diego, nós estamos vivendo um estresse muito grande aqui, porque nós estamos no meio dos 2 turnos eleitorais, e tanto aqui no Rio Grande do Sul, como tu sabe, como no Brasil, nós vamos ter o 2º turno para a escolha de governador e presidente, né? E em nível nacional, a eleição foi bem significativa, porque dividiu efetivamente o Brasil em quem pensa em continuarmos o crescimento, o desenvolvimento e a solidificação da democracia e quem pensa em caminhar para um lado mais autoritário, mais à esquerda, né? Já no Rio Grande do Sul, o nosso problema aqui não é nem questão ideológica, eu vejo que o nosso grande problema é financeiro mesmo. É as contas públicas que nós vamos ter que optar entre continuar a tentativa de saneamento ou busca do saneamento ou voltar a estaca zero e começar tudo do zero de novo, sem saber exatamente para que lado caminhar. Realmente a vida aqui no Rio Grande do Sul não está nada fácil, está muito estressante. Está difícil, né? Eu imagino. E a violência chegou num patamar inaceitável, na minha opinião, inaceitável. Qual é o Brasil que nós vamos ter, na sua opinião, doutor Vinícius Boeira? O Brasil e o Rio Grande do Sul, pelo que o senhor está projetando, que nós vamos ter a partir de 2019? Olha, Diego, não vai ser muito diferente do que nós temos hoje, tá? O Rio Grande do Sul, eu vou começar pelo Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul vive dias muito terríveis nas suas contas públicas, como eu já disse, e não tem solução mágica para o Rio Grande do Sul. A arrecadação tributária do Rio Grande do Sul é quase toda ela consumida para pagamento de folha de ativos e inativos. Nós temos mais da metade dos funcionários públicos já inativos, ou seja, mais de 50% dos funcionários que o Estado do Rio Grande do Sul gasta dinheiro, gasta os impostos para pagar, já estão na inatividade. Isso acaba refletindo na baixa qualificação e na baixa quantidade de serviços públicos, na baixa qualidade de serviços públicos oferecidos, ao mesmo tempo em que nós convivemos com a insegurança pela falta de policiais, falta de investimento em inteligência policial, falta de investimento em saúde e educação no Rio Grande do Sul, e isso não tem uma solução, ou seja, a solução é mexer nas cláusulas pétreas, ou seja, nós precisamos mexer na aposentadoria dos funcionários públicos, sob pena de cada vez mais caminhar para o precipício. O Rio Grande do Sul precisa urgentemente criar um fundo, no meu ver, criar um fundo com a venda das estatais, venda de Banrisul, Corsã, todas as estatais, CRM, Sulgás, nós temos que eliminar todo esse aparato estatal, fazer um fundo para conseguir pagar as pensões e as aposentadorias e mexer nessas aposentadorias tentando equipará-las à aposentadoria da iniciativa privada. Sob pena de a gente ficar mais 30 anos, porque graças à gestão Sartori,
os novos funcionários públicos já estão com uma aposentadoria adaptada ao setor privado, ou seja, equivalente ao setor privado. Mas os que já estão na inativa e os que já estão inativos, esses continuam recebendo e no mínimo mais 30 anos nós vamos ter de problema pela frente. Doutor Vinícius, nós temos um amigo em comum, eu não vou citar o nome dele, até porque não me autorizou, mas ele diz o seguinte: tanto faz quem vencer a eleição no Rio Grande do Sul, porque vai ser um gerente de uma massa falida, diz ele. Em parte não tem como discordar, Diego, tá? Tanto faz, porque os dois vão estar manietados, vão estar com as mãos algemadas, as mãos atadas para poder mexer no caixa do Estado, porque o caixa do Estado está completamente comprometido com o pagamento dos inativos e dos funcionários públicos da ativa. Mas a diferença, a grande diferença que existe sobre quem vai gerir o Estado nos próximos 4 anos é que nós temos um governador que é atual governador, que já iniciou uma negociação com o governo federal e tem a previsão de fazer a privatização das estatais, caminhando no sentido da solução. O outro candidato que tem no Estado acabou barrando, se aliando à esquerda, ao PT, ao PSOL, se aliando no final do ano passado e no início deste ano, se aliando com eles para barrar a tentativa de privatização, tentar barrar a tentativa do governo do Estado de fazer um plebiscito para saber se a população queria ou não a privatização, queria ou não a solução para as contas públicas. Então, sobre o aspecto de gerir a massa falida, tanto faz. O nosso amigo em comum tem razão. Mas do ponto de vista estratégico, de busca de solução, eu vejo que nós temos aqui candidaturas antagônicas, 180 graus diametralmente opostas, e que eu espero que os gaúchos saibam escolher o caminho correto, sob pena da gente passar mais 4 décadas, botando mais 2 gerações no buraco. Bom, as pessoas vão escolher, as pessoas têm liberdade para escolher, a eleição se avizinha aí, mas voltando um pouquinho no tempo, alguns dias no tempo, a gauchada aí escolheu Paulo Paim para mais 8 anos, né? Isso, vamos concordar, né? Isso é uma coisa, essa eleição já passou, a eleição de senador, isso é uma coisa inacreditável, que depois de tudo que aconteceu, dos exemplos que vêm de vários estados brasileiros, os gaúchos tenham escolhido Paulo Paim mais uma vez para o Senado pelo PT, né? É uma coisa vergonhosa sobre todos os aspectos. Primeiro, pelo aspecto pessoal do Paim, ou seja, o Paim, em todos esses anos que está lá no Senado, ele não fez absolutamente nada em favor dos aposentados, que é o grande discurso dele, e muito menos com relação ao salário mínimo. Eu me lembro que na época do Fernando Henrique Cardoso, o cavalo de batalha do Paim era o salário mínimo de $100. E aí, naquela época, nós debatíamos e explicávamos que o salário não pode ser vinculado ao dólar. Imagine se ele tivesse tido sucesso naquela empreitada dele, o salário mínimo hoje seria em torno de R$400, R$390, R$410. Ou seja, o salário mínimo atrelar ao dólar estabelecido em é uma vergonha. Às vezes o dólar está mais alto, às vezes o dólar está mais baixo. Não pode ser assim. Então, ele nem escolher os cavalos de batalha, o senador do Paim não sabe. De outra banda, o Rio Grande do Sul conseguia eleger um candidato vinculado ao partido que o próprio STF definiu como quadrilha, uma organização criminosa, a maior organização criminosa que perpetrou o maior assalto aos cofres públicos de toda a história da humanidade. Ou seja, nós precisávamos, nesta eleição, dar um basta. A população, o eleitorado, precisava ter mostrado que não concorda com isso e não aceita mais isso, e tivesse feito qualquer outra escolha, que não o do Partido dos Trabalhadores. Mas, infelizmente, o Rio Grande do Sul errou feio nesse ponto, mas, em contrapartida, elegeu o segundo senador, o Luiz Carlos Reins, do PP, que é um homem que tem uma vida... Foi o primeiro, foi o mais votado, Reins. Foi mais votado. Eu digo o segundo porque nós estávamos falando do Paim. Perfeito. Não, até porque não se escolhe o senador 1 ou o senador 2, os dois são senadores, né? Só na escolha do voto ali. Mas o Reins é um homem que já tem muitos anos de política e não há nada que pese contra ele sobre a probidade administrativa com dinheiro público, então é um homem sério. Nós tínhamos outros candidatos que não tinham tanta expressão política, já que a Ana Amélia abandonou a corrida ao Senado.
Mas de toda a banda, toda a sorte, em outros estados, a população acabou escolhendo candidatos, mesmo sem expressão, para correr com o PT, como aconteceu em Minas Gerais, não aceitando a Dilma Rousseff, como aconteceu no Rio de Janeiro, não aceitando mais o Lindbergh Farias, em São Paulo, não aceitando a continuação do Suplicy, né? Então, o Rio Grande do Sul, nesse ponto, eu acho que foi muito infeliz na escolha do senador Paim. Uhum. Doutor Vinícius Buera, o senhor tem se dividido, né, dividido seu tempo já há bastante tempo, né, há muitos anos, entre a atividade como advogado na área tributária, nessa loucura que é a questão tributária no Brasil, é uma insanidade, é um manicômio, é uma loucura, efetivamente, e entra governo, sai governo, não se resolve isso, né? Não se faz reforma tributária. E também, de outra parte, o senhor também foca muito no movimento parlamentarista brasileiro, querendo, lutando, sonhando que um dia o Brasil venha a implantar um sistema parlamentarista. Quais são as chances reais disso acontecer, na sua opinião? Bom dia. Realmente, tu tens razão, eu divido muito o meu tempo entre a minha atividade profissional como advogado, com mestrado na área tributária, mas o nosso escritório aqui, ele trabalha com toda a área empresarial, ou seja, nós fazemos um atendimento full service para as empresas de pequeno e médio porte, e dedico várias horas do meu dia, da minha capacidade de trabalho ao movimento parlamentarista brasileiro, que nesta segunda-feira, dia 15 de outubro, completou 20 anos de atividade ininterrupta. O movimento, para quem não conhece, não ouviu falar, é um movimento institucional, político, mas suprapartidário, sem ideologia na sua atividade, na sua execução do seu trabalho, e que busca conscientizar os eleitores e a população em geral sobre as vantagens de adoção do sistema de gabinetes, um sistema onde o governo seja responsável perante o parlamento, onde haja efetivamente uma separação entre a chefia de Estado, a chefia de governo e a chefia da administração pública, sobre o sistema presidencialista que nós temos hoje, onde o presidente da República é chefe de governo, chefe de Estado e chefe da administração. Ou seja, quando há problemas políticos com o presidente da República, para todo o Brasil, para a economia, por causa desse excesso de acúmulo de poderes numa única pessoa. Nós temos já, desde a Constituição de 88, vamos dizer assim, os 5 anos depois do plebiscito, que acabou, infelizmente, optando pelo presidencialismo, nós já tivemos várias propostas de emenda constitucionais, várias PECs, tentando instituir um sistema ou parlamentarista ou um sistema misto parlamentarista-presidencialista, ao exemplo que há na França e em Portugal, onde existe a figura do presidente da República e a figura do primeiro-ministro, com eleição direta para presidente da República. Nós tivemos várias PECs nesse sentido. De todas elas, uma ainda persiste no Congresso Nacional, que é a PEC 20A, que é uma PEC muito ruim, no meu ver, porque ela não consegue separar o Estado do governo efetivamente, porque o primeiro-ministro seria indicado pelo presidente da República e não pelo Congresso Nacional, mas ainda assim é uma vantagem, é uma evolução sobre o sistema que nós temos hoje, com 3 poderes, que é um sistema que já está há 400 anos defasado. Na Europa, nos países desenvolvidos do mundo, inclusive nos Estados Unidos, nós temos a separação em 6 poderes. E aqui no Brasil nós temos somente 3 poderes. Ou seja, nós paramos na evolução do Estado, da formação do Estado moderno já há 400 anos. Regredimos, inclusive, porque durante o segundo reinado do Brasil nós tínhamos 4 poderes, nós tínhamos ainda o imperador exercendo o poder moderador, né? Então, quando da proclamação da República, a gente regrediu um pouco, 100 anos, e de lá para cá continuamos inertes e estáticos nessa regressão. Eu vejo que, com esse novo Congresso, existe uma grande possibilidade, porque vários deputados que se elegeram e senadores se elegeram defendendo a ideia de adoção do sistema parlamentarista. Só que isso só vai acontecer com a pressão popular, porque nós sabemos do corporativismo que existe dentro do Congresso Nacional, e dificilmente os deputados e senadores irão aprovar leis que vão diminuir o seu poder de fogo, o seu poder de mando.
Somente com a população exigindo isso é que haverá essa mudança. Então, a gente no MPB e as pessoas, principalmente na área, os professores na área de direito constitucional, chegamos mais ou menos a uma conclusão que a primeira mudança que tem que ocorrer de fato no Brasil é no sistema eleitoral. Nós temos que banir esse sistema de escolha de representantes através de lista aberta, em voto proporcional em lista aberta, e passar à adoção imediata, ou quanto antes, de um voto distrital, ou ainda, no mínimo, um voto distrital misto, para poder aproximar o eleitor do eleito, para podermos ter debates entre os candidatos a deputado na véspera da eleição, para que o eleitor conheça efetivamente o seu candidato. Nos distritos, né? Cada eleição de deputado é como se fosse uma majoritária, como se fosse uma eleição de senador ou de governador dentro do distrito, de maneira que a população vai estar perto dos debates. Aqui nos Estados Unidos é assim. Exatamente isso, é exatamente como existe nos Estados Unidos e na Inglaterra, como existe na Austrália, na Nova Zelândia, como existe em todo o mundo desenvolvido, Diego. Todo o mundo desenvolvido, em todas as economias sólidas, nas democracias solidificadas, existe a escolha através de voto distrital. Esse sistema nosso, adotado no Brasil, não existe em lugar nenhum do mundo mais, é só aqui, é uma jabuticaba nossa que está provado que não dá certo. Inclusive, nos outros países da América Latina, não se utiliza isso, se utiliza um sistema que é um pouco melhor do que o sistema de lista aberta, mas mesmo assim não resolve o problema, tanto é que eles não conseguem sair do subdesenvolvimento, como o Brasil também não consegue. Ou seja, nós precisamos que em cada distrito tenha somente um candidato por cada partido, de forma que o eleitor possa saber efetivamente o que cada candidato pensa sobre todos os temas, estabelecendo debates distritais como se fosse uma majoritária. Ou seja, no distrito X, da Zona Sul de Porto Alegre, por exemplo, os candidatos vão debater em praça pública, na igreja, na escola, no colégio, na faculdade, sempre os mesmos candidatos a deputados debatendo entre si na véspera de eleição. Não há nem necessidade de propaganda eleitoral. Os próprios debates serão a própria propaganda eleitoral. Por isso se resolve N problemas, desde infidelidade partidária, custo de campanha, tudo se resolve com isso. Não, e tu quebras também o caciquismo, né? Porque o caciquismo pressupõe que você tenha o controle das pessoas, e quanto maior a área, maiores as chances, porque as pessoas não conhecem efetivamente quem são os eleitos, quem são os candidatos. Quando, digamos, você até pode ter um cacique numa região de voto distrital, mas ele vai ter que ser um bom cacique. Mesmo assim, o poder de influência dele vai ser dentro do próprio distrito. É isso. Ele não vai conseguir extrapolar para outro distrito. Nós vamos dar autonomia. É aquilo que os Estados Unidos tem muito bem, estabeleceu muito bem desde a sua fundação, que é a divisão de poder. Claro. Nós só podemos impedir o crescimento, o nascimento de ditadores, de déspotas, quando existe a concentração de poder. Exato. Quanto maior a divisão de poder, quanto maior a distribuição do poder, mais democracia, mais corretas são as coisas, e mais justo, mais fácil da fiscalização popular. Ou seja, é o caminho natural. Só é contra isso quem efetivamente leva vantagem pelo sistema atual. Claro. A gente teve nesta eleição, né, os partidos tradicionais, os políticos tradicionais, os velhos caciques aprovaram um conjunto, um arcabouço legal, né, um conjunto de regras para engessar o eleitor, para fazer com que não houvesse mudança. Mas se conseguiu, não é, doutor Vinícius? Apesar de botarem mais de 2 bilhões de reais em campanha política, considerando os fundos eleitoral e partidário, apesar do tempo de televisão estar na mão da cacicada dos velhos partidos, olha, me surpreendeu, o eleitor fez uma bela renovação em muitas partes do país, não lhe parece? Exatamente isso, Gil. Quando começaram aquelas manifestações de 2013, que depois foram culminar naquelas manifestações magníficas do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, os políticos começaram a se dar conta que a população começou a prestar atenção na política, começou a compreender os meandros da política, e eles mesmos trataram de tentar usar de todas as formas que tinham
de utilizar o poder que eles tinham de dinheiro e de promulgação de leis, de criação de leis e regras eleitorais, para tentar se manter no poder. O eleitor, compreendendo isto, mesmo a despeito da existência do fundão eleitoral, que é uma vergonha, uma excrescência criada no Brasil, esse fundão eleitoral, com todas as regras que eles conseguiram criar, a população se deu conta e resolveu votar contra o sistema. Essa eleição foi uma eleição antissistema, foi uma eleição disruptiva, e eu vejo, inclusive, essa eleição para o segundo turno está provando isso. Nós vamos ser um case mundial de uma revolução no sistema de fazer campanha eleitoral. Internet, né? Redes sociais. Redes sociais e descobrir exatamente o que a população quer ouvir, porque um dos candidatos, o Jair Bolsonaro, conseguiu capturar exatamente a intenção da população e tratou de aproveitar isso, ou seja, ele soube utilizar muito bem isso há anos atrás, ele não começou isso agora. Ele começou esse discurso já faz uns 5, 6 anos. Ele começou esse discurso se lançando, se projetando como candidato. Doutor Vinícius sabe que as coisas no Brasil sempre chegam bem depois dos Estados Unidos, né? Primeiro tudo acontece aqui e aí tempos depois acontece no Brasil. Isso já aconteceu aqui nos Estados Unidos com a eleição do Obama em 2008. O Obama fez toda a sua campanha com financiamento na internet, boa parte do financiamento na internet, e uma campanha de redes sociais, que virou um case mundial, inclusive. E conseguiu capturar a intenção da população naquele momento. Exato. Com aquele bordão "Yes, we can". E correto, exatamente. Bom, depois ele foi um presidente muito controverso sobre vários aspectos, mas do ponto de vista eleitoral... naquela época, há 10 anos aqui nos Estados Unidos, ele conseguiu seus objetivos, né? Ele foi um sucesso e ele conseguiu quase que uma unanimidade mundial. Ele era o queridinho da grande imprensa e do establishment. E aí veio a mediocridade dos 8 anos de governo dele e o Trump conseguiu capturar a intenção do cidadão médio americano e fez essa revolução que ninguém acreditava. Todo mundo debochava, tratavam ele como chacota na internet, na grande mídia americana, porque jamais poderia se admitir o Trump ser presidente dos Estados Unidos. O mesmo que aconteceu aqui no Brasil com o Bolsonaro. O Bolsonaro era tratado como chacota na imprensa. Era meio falava o nome dele. Era visto como meio que um leproso. Antigamente todo mundo queria ficar longe dos leprosos, né? Exatamente. E hoje o que nós estamos vendo é todos os candidatos que foram para o segundo turno tentando se abraçar nele. Em São Paulo, os 2 candidatos a governador que foram para o segundo turno estão tentando se abraçar no Bolsonaro. No Rio Grande do Sul não é diferente. Tanto, claro que o Eduardo Leite está um pouco relutante, horas diz que vai, horas diz que não vai, mas também não quer dizer que não vai votar no Bolsonaro para não perder voto do Bolsonaro. Eu acredito que hoje o candidato que se disser contrário à eleição do Bolsonaro não se elege no segundo turno. Tanto é que em Minas, aquele candidato do Partido Novo, que era totalmente a zebra, é o com grande chance de ganhar. Provavelmente o Minas Gerais vai ter o primeiro governador do Partido Novo. Tem uma coisa ainda, doutor Vinícius, já para a gente encaminhar o encerramento desse bate-papo aqui, que está ótimo. O Brasil passa a ter, me parece, uma grande representação nas assembleias legislativas, na Câmara dos Deputados e até no Senado, de liberais e conservadores. Esta é efetivamente uma mudança no Brasil. Nós não tínhamos até pouco tempo pessoas que batessem no peito e dissessem: eu sou um conservador, batessem no peito e dissessem: eu sou um liberal, eu quero menos Estado, eu quero privatizações. Pois agora você já tem um percentual importantíssimo, enorme, né, de pessoas, ou seja, a dita direita ou centro-direita entrou no jogo. Porque desde o fim do regime militar que você tinha uma hegemonia discursiva, narrativa da esquerda, e me parece que isso foi quebrado, vem sendo quebrado de uns anos para cá, e nesta eleição isso parece que ficou muito claro. Nós temos no Congresso Nacional o que tradicionalmente se chama de baixo clero,
que a grande massa dos 513 deputados federais, a grande maioria são de deputados praticamente inexpressivos. Tanto inexpressivos na palavra, que não têm o dom de comunicar o que pensam, não conseguem dizer com bastante clareza o que pensam, muito menos conseguem convencer os seus pares dos seus argumentos. E, em contraponto a isso, nós temos um pequeno número de grandes líderes que conseguem conduzir a massa. E, nesse sentido que tu falou corretamente, nós conseguimos eleger, o povo brasileiro conseguiu eleger nessa eleição. Primeiro conseguiu varrer um grande lixo, que tem que ficar no lixo da história, que é aquele pessoal mais à esquerda, mais socialista, e conseguiu eleger líderes e pessoas que conseguem se comunicar muito bem, que são realmente são inertes à personalidade e à liderança, tanto conservadores quanto liberais. E este pessoal efetivamente vai fazer a diferença, porque eles vão conseguir conduzir o baixo clero nas votações com argumentos racionais, com argumentos lúcidos, e não como normalmente vem sendo feita a política no Brasil, com compra de votos através de cargos estatais, através de dinheiro, como foi o mensalão e o petrolão. Ou seja, eu estou com muita fé que este Congresso, mesmo não tendo a maioria de liberais, ele conseguiu eleger um bom número de pessoas comprometidas com a mudança, comprometidas com o crescimento econômico, com o crescimento da população, e não com o crescimento através do Estado, sim com o crescimento através do indivíduo, com a liberdade do indivíduo poder trabalhar, a liberdade do indivíduo poder gastar o dinheiro que ele ganha com o suor do seu próprio rosto. E isso vai fazer uma tremenda diferença nos próximos 4 anos, e quem sabe, quiçá Deus queira, daqui para frente, para todos sempre, nós vamos começar a eleger, e a população vai começar a ver que efetivamente, que realmente, o Estado não precisa estar presente na vida da gente. O Estado, quanto menos Estado, melhor é para todos nós. Quanto menos Estado, quanto mais o dinheiro ficar no bolso da população, do contribuinte, mais crescimento e mais desenvolvimento nós teremos. Muito bem, Dr. Vinícius Boeira, advogado, presidente do Movimento Parlamentarista Brasileiro, conversando comigo, eu aqui em Orlando, na Flórida, ele em Porto Alegre. Obrigado pela entrevista, um grande abraço. Muito obrigado pelo convite, Diego, é uma satisfação conversar contigo, eu gosto muito dos debates, dos diálogos que a gente tem, e agora estou um pouco distante aí, a solução é essa que nós achamos aqui, é nos encontrar pela internet. Exatamente. Uma satisfação estar aqui contigo de novo. Exatamente, toda minha, muito obrigado. O programa Opinião Livre. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje a gente vai trazer o Visual Merchandising 2.0, uma forma diferente de ver o Visual Merchandising, apesar com toda essa evolução da tecnologia que a gente está tendo hoje. Então, saber como é que a gente lida com o Visual Merchandising dentro da loja, através de todos os sentidos que as pessoas têm e como é que a gente pode usufruir disso a nosso favor, e também nas redes sociais. Afinal de contas, a tecnologia chegou e a gente tem que saber como lidar com ela e trazer isso para a realidade de todos os lojistas, de todos os comerciantes que estão aí no nosso dia a dia do varejo. Bom, a gente tem alguns exemplos que a gente pode usar para melhorar a experiência do cliente. Então, um dos exemplos é usar a visão através da vitrine, porque a gente é 83% visual. Não só a vitrine da loja física, como também trazer essa vitrine para a vitrine online, usando as redes sociais como uma forma de comunicação. A audição também deve ser muito utilizada, porque afinal de contas ela dita todo o humor do cliente, é ela que pode deixar o cliente mais feliz dentro da loja e aumentar a permanência dele dentro da loja. A parte de olfato também é muito interessante para o sistema límbico, afinal de contas é ele que nos traz boas lembranças, ele está diretamente interligado com a nossa emoção. Então todos esses sentidos podem e devem ser despertados através dessa ferramenta que é o Visual Merchandising, que são técnicas de ambientação que com certeza influenciam nas vendas e melhoram as vendas de uma loja. Para nossa satisfação, hoje estamos recebendo a Silvia Rachevski, que é um nome importante do varejo porto-alegrense, desde o seu pai, Marquinhos Rachevski, conhecidíssimo, e a
Silvia tem um trabalho muito grande no varejo, há muitos anos fez parte, inclusive, do Cindy Lojas, conhece muito o mundo varejista, está aqui hoje para nos prestigiar, trazer um convite para um evento que tem da All Shopping, com o Shopping Total no Sheraton, vai sortear 6 ingressos, né, Silvia? E sempre nos prestigiando, e a Silvia o sangue nas veias da Silvia brota o varejo. E as pessoas que queiram aprender um pouco sempre podem conversar com a Silvia, que está sempre por dentro do que acontece no varejo, não é, Silvia? Sim, né, Paulo? Para quem participou do Cindy Lojas muito tempo, né, tem que estar sempre se capacitando e aprendendo e tá se renovando a cada momento, né? O Shopping Total também, ele é um shopping muito pulsante. Ele tem um varejo muito forte na veia, né? A gente costuma dizer que o varejo e que um shopping, ele é um ser vivo e mutante. E se a gente não tiver à frente disso tudo e buscando novas pessoas, novos negócios, aprendendo cada vez mais, a gente fica pra trás. E até ensinando, né, Silvia? Eu acho que o nosso varejista, nós nunca passamos um período tão longo de crise. O Brasil teve muitas crises, mas nunca foi um período tão constante, tão longo. E as pessoas deixaram de investir, deixaram de se preocupar, parece que o mundo vai terminar e não é verdade, né? A capacitação é importante, o Cindy Lojas oferece isso gratuitamente para os associados. As pessoas devem procurar isso, né, Silvia? Isso aí, e dentro disso tudo, Paulo, assim, o Shopping Total e o Cindy Lojas quebraram um grande paradigma, né? O Cindy Lojas e o Total foi o primeiro shopping a ter uma entidade lojista, ou seja, a gente tem uma loja, o Cindy Lojas tem uma loja dentro do shopping, justamente para estar próximo ao seu lojista, ao seu cliente número 1, assim, né?